os dias aprender um pouquinho do que a gente gosta de fazer, do que a gente procura fazer bem feito, não é? Então, eu acredito muito nisso. Então, tudo que eu me determinei a fazer, graças a Deus, deu sempre muito certo, porque eu sempre penso dessa forma, que a gente tem que aprender para fazer bem feito. Claro que às vezes a gente já nasce com aquela predisposição para um negócio, mas para aquele negócio ser bem feito, a gente sempre tem que estudar. Não adianta... Isso, aqui levantamos também 5 horas da manhã, Rosiane. Então, não adianta a gente pensar em fazer um negócio e só ficar ali fazendo aquilo sem pensar, sem ter um tempo a mais para pensar. Não só fazer, digamos assim, não só é costurar a cortina, não só é fazer a cortina. A gente tem que tirar um tempo para a gente estudar um pouco o nosso mercado, estudar um pouco nossos clientes, estudar um pouco nossos concorrentes. Então, foi assim que eu fiz. Então, para começar... Aqui eu também levanto 5 horas, já falei, né? Aqui eu também levanto 5 horas, porque eu tiro meus primeiros momentos do dia para focar em aprender mais algumas coisas, né? Que eu gosto de aprender, para que as coisas saiam de maior qualidade. Quando você estuda, você aprende, eu sempre digo assim, a pessoa tem que aprender pelo menos alguma coisa todo dia. E eu faço isso como uma meta para mim e eu sempre estou aprendendo. A gente aqui tem muita dor de cabeça, a gente aqui tem prejuízo. Essa semana passada também, além disso, de eu ter visita, do seu aniversário da minha mãe, a semana passada também, acabei tendo uns prejuízos por uma medida que eu tirei. Pensei que tinha diminuído só uma vez, era para diminuir 10 centímetros. Eu diminui 10 centímetros e depois diminui mais 10 centímetros. E aí... Não é só costurar. Exatamente, Regina. E aí eu pensei que tinha descontado só 10 centímetros e eu descontei os 10 centímetros 2 vezes. Então foi um prejuízo daqueles. Numa cortina rolou motorizado, tive que mandar para a fábrica. Então isso tudo é o nosso dia a dia, que a gente tem que aprender a viver bem com essas questões, com esses conflitos que a gente tem no nosso dia a dia. A gente tem que aprender a viver bem. Mas voltando lá, que eu começo num assunto, depois entro em outro. Hoje eu decidi falar um pouco da minha vida para que as pessoas que ainda não conseguem pagar as contas com cortinas, de repente tirem como uma inspiração, né? Que se eu conseguir, muita gente diz, mas você isso, você aquilo, você fez curso disso, fez curso daquilo, mas não tem nada a ver. É você começar a estudar, é você começar a se organizar e não achar que só é costurar, porque não é. Se você tiver uma pessoa para trabalhar junto com você, é maravilhoso, porque você sozinha, para você dar conta de costura, dar conta de cliente, dar conta de compras, dar conta de vendas, dar conta de tirar medidas, é muito complicado. Então, para você crescer, eu já aconselho que você precisa ter mais uma pessoa, ou seu marido, ou uma parenta, ou uma pessoa amiga que você contrata, ou uma pessoa que você contrata, não é? Eu costumo trabalhar muito aqui com pessoas terceirizadas. Eu nunca comecei já assinando carteira, já botando um monte de gente para trabalhar. E eu acredito que isso é um dos motivos que eu me sustento até hoje. São 10 anos agora que eu estou fazendo, né? Que a Toque de Classe está fazendo com cortinas. E como eu já falei aqui, antes, quando eu entrei há 10 anos atrás, a gente não encontrava quase nada sobre cortina, não encontrava nada. Então era uma busca incansável para encontrar assuntos que ajudasse para a gente ter umas cortinas perfeitas, umas cortinas bonitas, para que a gente atenda o nosso cliente com cortinas alto padrão. Porque cortinas que não são alto padrão, se tem várias por aí, você pode ir numa loja de departamento que você encontra. Isso, tem que ter uma ajuda, gente. Ninguém consegue fazer sozinho, não. Se você é a costureira, você precisa ter uma pessoa que atenda os clientes, que faça visita, que pense no marketing do seu ateliê. Tem que ter, não adianta você achar que você vai costurar, vai fazer tudo, atender cliente, tirar medida, instalar tudo e que você vai conseguir crescer. Você até pode conseguir fazer tudo isso, mas daí dizer que você vai começar a crescer, vai realmente crescer, é difícil. Porque você acaba tendo tanta coisa para fazer que você não para pensar.
Eu tenho um amigo que dizia assim, Sulis, quem trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro. E de vez em quando eu me pego nessa situação, eu digo, gente, eu estou trabalhando demais, eu não vou ter tempo de ganhar dinheiro, né? Então, gente, como eu já tinha dito antes, eu tirei esse dia de hoje para falar um pouco sobre mim. Então, de início, eu quero que vocês saibam que é isso que eu quero, que as pessoas vejam que se eu conseguir hoje me manter com cortinas, que você também pode, que você que faz aí os ajustes de roupa, faz uma bainha, faz um artesanato, mas que chega no final do mês, não tem dinheiro para pagar suas contas. Essas pessoas, primeiro eu pensei no ateliê de cortinas. Eu acho o nosso trabalho divino, porque você não precisa ter estoque na sua loja de tecidos para você ter um ateliê de cortinas, você não precisa ter estoque. E isso já é muito bom. Como eu já tinha trabalhado, tinha tido uma boutique, uma pequena loja de roupa, e aí toda a coleção vai, viaja, compra a coleção, traz, e aquelas outras roupas ali ficando ali tudo é perda. Então eu nem aconselho um ateliê assim, investir tanto em tecido e tal. Se a pessoa quiser investir, tiver muito dinheiro para investir, ótimo, né? Mas aí o dinheiro fica ali parado, a realidade é essa. Eu tenho um pequeno estoque aqui só daqueles tecidos que mais saem. Quando eu comecei, eu comprei uns tecidos lindos e na realidade foi prejuízo para mim. Porque as pessoas querem, na maioria das vezes, um básico que seja alto padrão. Eu sou filha caçula, como se dizem. Eu sou uma caçula de 8 irmãos. Lá na minha casa 4 mulheres, 4 homens. E eu sou a caçula, eu já tô com 53 anos, viu? E minha mãe tá com 96 anos. Meu pai já faleceu com 86 anos, meu pai também. E aí, gente, eu nasci e vivi minha vida, minha adolescência toda no interior, num sítio. E lá nem estudo não tinha. Então era uma dificuldade imensa. Para vocês entenderem, eu morava no sertão mesmo aqui do Nordeste. Né? Eu morava no sertão mesmo. Então não tinha, quando a gente era pequeno lá, não tinha água encanada, não tinha energia, não tinha nada disso. E eu sobrevivi e estou aqui para contar a história a vocês. Então eu vivi nesse local onde nem tinha estudo direito. Fiz a 4ª série, depois fiquei sem estudar um ano, depois meu pai me botou na cidade para eu estudar lá, na casa de um parente dele. Assim foi com o tempo. Quando eu completei 20, isso tudo eu vivi no sítio, com esses irmãos todos, com meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe não teve estudos, apesar que minha mãe sempre soube ler e escrever, ela aprendeu a ler e escrever. E meu pai sempre soube fazer conta como ninguém. Meu pai sabia fazer conta. Meu pai era carpinteiro. E minha mãe sempre costurava, mas minha mãe costurava era pra gente de casa mesmo. Ela que fazia nossas roupas na época, tudo, né? Depois veio minha irmã mais velha também, que aí minha irmã mais velha começou a costurar mesmo, e aí começou a viver de costura. Ela chegou a costurar até vestidos de noivas, então ela tinha uma delicadeza na costura muito grande. Aí depois eu cheguei a costurar algumas coisas na minha adolescência, cheguei a fazer uma blusinha para mim na minha adolescência, mas não segui com essa história de costura. Eu tinha muita aptidão para a história de vendas. Então, quando eu vim para cá, para Aracaju, para a capital, eu já estava com 23 anos. Então, meu primeiro emprego foi em uma loja de tecidos. E eu sei como é difícil as pessoas conhecerem os tecidos. Eu sei o que eu passei, assim. Mas conhecer tecido, você não vai chegar logo, não é uma live que eu vou dar aqui, não é um cursinho que você faz de tecidos, que você vai conhecer o tecido logo em si. Você precisa começar a sentir o tecido, começar a ver o tecido, começar a folhear os books de tecidos, ir numa loja de tecidos, pegar no tecido, as cortinas tecidos para cortinas, para quem não sabe, para quem é iniciante, tem de 3 metros, a semana passada a gente teve uma live que a especialista falou que tem até de 3,30 metros.
Tecidos importados eu achei maravilhoso. Vou até perguntar a ela de qual fabricante é, mas ela falou que é um bem sofisticado importado. Às vezes não adianta você querer fazer uma coisa super sofisticada se você não tem clientela para isso. Você pode até fazer para mostrar no seu portfólio, né, para colocar nas suas redes sociais, para ver se você puxa outra clientela para você. Mas você tem que entender quem é as pessoas que lhe procuram, como é que elas lhe procuram, para você entender. Então tudo isso eu vim analisando. Então eu passei 3 anos, mais ou menos, numa loja de tecidos, e lá foi que eu aprendi tudo isso. De ter um livro, essa história, Filhos Ouvindo. Ah, obrigada, Rosiane. Coraçãozinho, ó. Então, e aí eu passei aproximadamente, eu não lembro exato, foi entre 2 a 3 anos nessa loja de tecido, que foi muito bom para mim. Tudo a gente tem que tirar muito proveito de tudo que a gente vai fazer, para a gente fazer com atenção, para a gente aprender o bastante, para a gente aprender o suficiente, tirar de tudo, porque às vezes você vai para um emprego e ali acaba sendo como se fosse um curso para você, como se fosse uma faculdade para você. Então a gente não tem que pensar só naquele dinheiro, a gente tem que pensar no conhecimento que você vai ter com aquilo ali que você está fazendo. Então foi isso que eu fiz desde o início, foi isso que eu fiz. Eu sempre quis, quando eu vim para cá, eu sempre quis trabalhar com vendas. E aí eu fui trabalhar numa loja de tecidos no mercado, lá no Centrão. Eu estava já com 23 anos, a primeira vez que foi assinada a minha carteira. Eu estava já com 23 anos, eu tinha tirado só o ginásio, né? Nem pensava em faculdade naquela época, porque não tinha condição financeira, nem tinha conhecimento suficiente para passar num vestibular numa universidade federal. Porque, como eu já falei para vocês, onde eu morava, o ensino era muito limitado. Então, e esses 3 anos nessa loja, entre 2 e 3 anos nessa loja de tecidos, eu vim aprender de tecidos. Eu vim aprender pegando no tecido, olhando o tecido. Um tecido que arma, um tecido que não arma, um tecido que tem muito caimento, o viscose, a seda, não é? Então, tudo isso, graças a Deus, eu aprendi lá. E nem sabia que eu ia utilizar isso mais na frente. Eu nem sabia, mas eu queria saber de tudo direitinho. Porque todos nós sabemos que quando você entende muito de um assunto, fica fácil você vender seu produto, né? Você tem que entender muito e demonstrar para o seu cliente que você entende daquele assunto. Porque o cliente vai deixar de comprar um mais barato em outro lugar para comprar mais caro a você. E eu sempre aprendi isso desde o início, né? Então, minha mãe eu via minha irmã fazendo costuras, e minha irmã era costureira de mão cheia, como se diz. Então ela fazia até vestidos de festas, vestidos de noivas, e quem pegava achava que tinha sido de uma grande grife, né? Então, isso tudo é uma aptidão para mim, eu me inspirava nela. Apesar de não ter seguido essa carreira de ser a costureira mesmo, mas eu entendia muito bem de costura bem feita e entendia muito bem de tecidos. Então, depois, com o tempo, foi que aí eu casei, foi quando eu coloquei essa lojinha de confecção, só que eu era nova ainda, não tinha muito conhecimento, acabei com 2 anos fechando. E aí, em 1997, eu fui convidada, como eu tinha eu sempre gostei muito de conversar, aí eu fui convidada para trabalhar no jornal impresso aqui na capital, né? Aí eu já estava casada, que eu casei em 94. Em 97 eu fui trabalhar nesse jornal. Eu fui convidada para trabalhar no jornal como vendedora do jornal. Mas eu nunca nem tinha lido um jornal, minha gente. Nem um jornal eu nunca tinha lido. E mesmo assim eu fui. E eu vou contar para vocês. Foi assim, o primeiro ano foi de muita dificuldade para se aprender tudo aquilo que eu precisava aprender para ser uma boa vendedora. Ou seja, conhecer o produto. Tudo é isso que eu digo. A gente tem que conhecer bem o produto e ver, procurar alguma coisa para ter o nosso diferencial. Para a pessoa, o cliente, ao invés de comprar outra pessoa, comprar você, porque você está demonstrando conhecimento. Isso é batata. Isso é batata. Se você demonstra conhecimento nos mínimos detalhes, o cliente vai se sentir seguro com você. Entendeu? Que tem muito conhecimento, que demonstra. Eu já fiz várias vendas por conta disso, por conta de eu ter
procurar sempre um conhecimento a mais para eu diferenciar dos concorrentes. Já fiz várias vendas com isso. Do cliente dizer assim, não, eu realmente o seu preço está até mais caro um pouquinho, mas assim, eu me senti mais segura com você. Isso aí é maravilhoso, quando a pessoa recebe um elogio assim. E aí, gente, o que acontece? Depois do jornal, eu lá no jornal, o jornal para mim foi um divisor de águas na minha vida. Eu comecei a trabalhar nesse jornal e aí, assim, foi para mim, não foi uma aula, não foi um curso, não foi, para mim foi uma faculdade mesmo. Foi maravilhoso o tempo que eu passei lá, porque eu cresci. Aí eu fiz uma faculdade. Eu fiz na época uma faculdade, eu queria fazer de jornalismo, de publicidade, de outra coisa, mas não fiz porque o dinheiro não dava. Então, aí eu fiz o quê? Fiz uma faculdade de pedagogia, porque era a faculdade mais barata que tinha, particular, que eu quero dizer, a mais barata que tinha era pedagogia. Então, aí o que eu fiz? Eu já estava no jornal trabalhando com vendas, e aí eu fiz essa faculdade de pedagogia, porque era mais barato. E eu sabia que era importante a gente fazer um curso, fazer uma faculdade, para que as pessoas comecem a lhe olhar com outros olhos. Quando a gente demonstra conhecimento, as pessoas começam a lhe olhar com outros olhos. Então, aí eu queria fazer essa faculdade. Eu fiz a faculdade de pedagogia por conta disso, porque era a mais barata que tinha para fazer, porque eu queria fazer era outra, mas enfim, já não posso pagar essa, então eu vou para essa, mas o importante é você estudar, né? O importante é você adquirir conhecimentos. Mesmo assim, eu não tinha intenção de ser professora, de me tornar professora, não tinha essa intenção, mas eu queria fazer uma faculdade, eu queria estudar, porque até mesmo se você está numa empresa os donos da empresa percebem que você não quer estudar, que tá bom daquele jeito, provavelmente eles podem lhe botar para fora, porque empresário gosta que a pessoa esteja sempre procurando conhecimento, porque ele sabe que um conhecimento vai ser melhor para a empresa dele, que não seja direcionado exatamente àquela área que você tá, mas você com conhecimento, o que eu aprendi lá, muitas vezes eu apliquei lá no jornal, porque é comunicação, né? Pedagogia também é comunicação, eu trabalhava com comunicação. Então eu aprendi muito na faculdade, fiz pedagogia, terminei o curso de pedagogia, me formei em pedagogia, já estava no jornal, né? Eu disse, mas o que é que tu quer que eu faça? Porque eu não sabia muito, né, sobre marketing. Só que eu trabalhava no jornal, aparentemente com marketing também, né? Só que às vezes você sabe fazer as coisas, você desenvolveu algumas habilidades na sua vida e você não sabe dar nomes. Nomes de quem já frequenta a faculdade. Nomes certos para quem já frequenta a faculdade. E então eu não sabia. E aí, assim, deu muito certo essa consultoria de marketing que eu fiz para essa nutricionista. A nutricionista Marcela Mori. Ela é do Rio Grande do Sul e mora aqui em Aracaju. Aí ela gostou tanto que ela escreveu um livro e citou meu nome como agradecimento de onde ela chegou. Isso aí me orgulha demais. Então, e a partir dela foi aparecendo várias outras pessoas que queriam que eu fizesse o mesmo trabalho. E por conta disso eu acabei entrando numa faculdade para fazer assessoria de comunicação, imprensa e marketing. Aí eu acabei indo fazer a pós-graduação, porque eu queria entender melhor disso, porque as pessoas estão lhe pagando para você fazer uma coisa e você não sabe nem fazer um planejamento, uma coisa. Então, minha vida toda sempre foi assim. Aí, eu acabei pegando mais algumas empresas para fazer assessoria e entrei na faculdade, voltei para a faculdade para fazer assessoria de comunicação e marketing. E assim, gente, eu fui muito feliz nessa época. Só que eu trabalhava demais, só que eu era bem mais nova. Então, quando a gente é nova, a gente tem uma energia muito grande, um prazer muito grande de começar às 5 horas, terminar às 11 horas da noite, muitas vezes. Só que aí depois os filhos nascem, aí a gente tem outras prioridades. E aí, gente, assim, eu fui, assim, felicíssima. Só que com o tempo, eu tava sentindo que eu tava trabalhando realmente demais e acabei deixando as consultorias que quebrava muita cabeça, dava dinheiro, mas quebrava muita cabeça também. Acabei ficando hipertensa por conta de tanto trabalho que eu peguei, né? E a vontade mesmo era fazer um trabalho bem feito, e aí eu acabava trabalhando muito. E acabei ficando só no jornal,
por um tempo. Só que aí quando eu deixei as assessorias de marketing, né, e fiquei só no jornal, ficou faltando alguma coisa na minha vida, sabe? E aí eu já não estava mais feliz no jornal, aí eu já estava querendo fazer outras coisas, eu já estava, sabe? Quando você começa, eu sempre digo, quando você começa a pensar em falar mal da empresa que você trabalha, está na hora de você sair. Então eu comecei a pensar mal, não comecei a falar mal não, tá, gente? Comecei a pensar mal, assim, não estou satisfeita mais com aquilo, a ver que não ia crescer, que dali eu não ia crescer mais. Apesar de ter sido muito feliz lá, eu passei aproximadamente 15 anos no jornal impresso, com tudo isso e com essas consultorias que eu fazia parte também, né, com a faculdade de assessoria, que assim, eu me encontrei quando eu fiz essa assessoria de comunicação e marketing, eu acabei me encontrando, me reencontrando, mas aí fiquei no jornal, só que aí eu já não estava tão feliz no jornal e nem sabia o que eu ia fazer. E eu já tinha tentado várias vezes sair do jornal e a diretoria lá não queria deixar eu sair, né? Então aquela coisa. E aí, certa vez, já vinha algum tempo que eu já estava assim, saturada, já não estava mais feliz. Quando você não está mais feliz e passa alguns tempos, porque para você ficar triste e feliz enquanto você está trabalhando, como hoje a gente trabalha, quantas de nós, né? Todas eu acho, que levantam e dizem assim, eu não quero mais trabalhar com isso não, porque eu já estou cansada disso e tal. Aí daqui a pouco você vai, leva sua cortina para casa do cliente, quando chega lá, a cliente lhe elogia pra caramba, você diz, é isso que eu quero pra minha vida. É isso que eu quero pra minha vida, eu não quero largar isso nunca. E aí uma certa vez em 2012, em fevereiro de 2012, assim, eu já vinha pensando, eu pedi as contas lá no jornal e saí de vez mesmo. Eu já tinha tentado fazer acordo para sair e tal e nunca aceitaram, então eu pedi sair de vez e pronto, e tchau e benção, porque mesmo sem saber o que eu iria fazer, eu fiz isso. Pode ter sido uma loucura, não vou dizer a vocês que chegou algum momento da minha vida que eu me arrependi, aí eu digo, ai meu Deus, para que eu fiz isso? Mas chega uma hora na sua vida que você precisa realmente tomar uma decisão. O que é que você quer da sua vida? E eu sabia que eu não estava mais feliz lá, então eu tinha que tomar uma decisão na minha vida. E depois as coisas vão se ajeitando. Deus sempre vai ajeitando a gente, colocando a gente no caminho certo, orientando sempre a gente, né? Só é a gente ter fé em Deus, que é o principal, você ter fé em Deus, acreditar no que você quer fazer, no seu propósito. E eu sabia que eu tinha um propósito maior, eu queria uma coisa maior, eu não queria ficar ali, né? E todas nós sabemos que jornal impresso, a tendência era acabar fechando, apesar que o daqui ainda não fechou. Mas eu não acredito muito, as pessoas hoje em dia não querem saber mais nada de impresso. As pessoas hoje em dia quer o celular e ver tudo no celular e ver tudo no computador, né? Então eu já tinha essa percepção que o futuro ia ser esse mesmo, que ia ser a internet e que o jornal impresso não ia chegar muito longe e eu queria sair antes que isso tudo acabasse. E aí, pronto, nessa época que eu saí do jornal, eu tinha comprado um apartamento e aí a gente estava decorando o apartamento. Tava faltando as cortinas, por coincidência, tava faltando as cortinas. E então eu tava procurando umas cortinas, e aí eu digo, sim, eu vou comprar lá na loja de departamento, eu vou mandar alguém fazer minhas cortinas. Eu digo, não, eu vou mandar alguém fazer minhas cortinas. E aí o que acontece? Eu mandei uma pessoa fazer minhas cortinas, e assim, minha decepção foi tão grande minha decepção, que até hoje eu nem acredito, né, que existem profissionais que se comportam dessa maneira e continuam no mercado. Eu não acredito muito nisso. Eu sempre digo assim que você não pode deixar cliente esperando de um dia para outro uma resposta. Você tem que ter respostas para o seu cliente. Mesmo, eu não estou dizendo que você tem que ter a solução na hora que seu cliente pergunta. A gente não precisa ter solução na hora que o cliente pergunta, mas você não pode, o cliente entrar em contato com você e você não ter uma resposta para o cliente, nem que você diga, estou analisando, até amanhã eu lhe digo como vamos resolver, mas nunca deixe um cliente irritado esperando. E foi isso que aconteceu comigo. Eu comprei as cortinas, ela me prometendo que em menos de 30 dias, inclusive eu estava sem cortina, que eu tinha acabado de me mudar para esse apartamento.
eu tava... E ela tinha me dito que com menos de 30 dias colocava essas cortinas na minha casa. E, gente, assim, foi de uma desonestidade tão grande para diminuir essa história com vocês, que ela nunca cumpriu o prazo dela, ela não cumpriu o prazo. Quando essas cortinas veio para minha casa, que eu tinha pedido, que ela tinha dito que com 30 dias entregava as cortinas. Quando essas cortinas veio para minha casa, já estava com quase 90 dias que foi instalada. Isso ela já tinha marcado comigo para voltar lá na minha casa até no domingo e nunca tinha voltado. Ou seja, ela já tinha marcado umas 10 vezes. Você sabe quando uma pessoa marca com você e não vai e nem lhe dá um feedback, ou seja, nem diz assim, não, aconteceu isso, eu não vou. Nem tem a cara de pau de dar desculpa. Foi exigente. E você marca com o cliente, você não vai e nem fala com o cliente, ó, não deu para ir, mas não se preocupe que eu vou remarcar. Você sempre tem que ter uma palavra com o seu cliente. Nunca deixe seu cliente sem palavra, que foi isso que aconteceu comigo. E eu não tô mentindo para vocês. Não foi menos de 10 vezes não, que essa pessoa marcou comigo, não foi. Até no domingo ela marcou que ia falar comigo, porque estar lá não podia e não ia, entendeu? Então isso aí me deixou assim, transtornada. E nessa época, era uma época que estava se fazendo muitas construções, muitos apartamentos. E aí meu olho cresceu logo, porque eu estava desempregada, eu estava pensando em trabalhar, né, de voltar a trabalhar, ver o que era que eu queria fazer, né? Eu até entrei em algumas outras empresas para gerenciar outras empresas e tal, e não gostei, né? Não gostei realmente, era do que eles estavam me oferecendo, né, para gerenciar. Para você gerenciar uma empresa não querem lhe pagar um salário mínimo, né, para você gerenciar uma empresa, então não deu certo. Então às vezes eu deixava de trabalhar para receber essa pessoa, para instalar minhas cortinas, e essa pessoa não ia instalar as cortinas. Então foi muito transtorno, a ponto de eu botar ela realmente na justiça, para ver se ela colocava minha cortina. Então um dia que eu não estava em casa, ela chegou lá e colocou minha cortina toda errada, as cortinas. O instalador abriu vários buracos sem acertar, colocar a cortina no local. Tinha duas, foi sala e 3 quartos. 2 cortinas, o tecido foi errado. O blackout que eu tinha escolhido para o meu quarto não tinha sido blackout de plástico. Naquela época ainda se usava blackout de plástico, mas eu não tinha escolhido blackout de plástico, eu tinha escolhido esses outros blackout. E foi errado. O outro tecido também, um voal, foi errado. Eu tinha escolhido ela mandou outro errado. E aí, para resolver essa situação toda, foi muito tempo para se resolver. E aí eu digo, gente, como é que pode uma pessoa desse nível, ainda continuar no mercado? Eu achei assim incrível, não pode, não existe isso. Deve ser falta de ter gente honesta que trabalhe com cortinas. E por eu pensar nisso, e por eu ter uma sobrinha que trabalhava com essa pessoa, mesmo assim, ó, eu ainda tinha uma sobrinha que trabalhava com ela. E mesmo assim ela fez essa enrolação toda. E minha sobrinha também estava insatisfeita, e minha sobrinha era costureira e estava trabalhando com ela nesse ramo de cortinas. E minha sobrinha que fez a proposta. Tia, por que você não abre um ateliê? Eu costuro as cortinas e tia que gosta de vender vai vender as cortinas. Aí pronto, meu olho brilhou, porque eu já sabia que ia dar certo. Porque eu achava que eu era boa vendedora, né? E ela ia fazer as cortinas, pronto. Eu digo, pronto, estamos feitas. Todo dia subia um prédio aqui em Aracaju, todo dia a gente passava, estava subindo um prédio. Todo dia a gente passava, estava subindo um prédio. Eu digo, eu vou vender cortina para esses apartamentos tudinho. Só que as coisas não são bem assim, né, gente? Quando a gente pensa, mas não é bem assim não, né? É muito trabalho, muita determinação. Então, aí o que acontece? Aí eu disse, mas eu não tenho um tostão, porque eu tinha saído do jornal, mas ele não tinha me pago um tostão, porque eu tinha saído, porque eu quis sair. Então, quando você pede as contas, você não recebe nada. E eu sempre ganhei muita, foi comissão, o salário era o salário mínimo que eu recebia, então eu não tinha nada para receber. E aí eu digo, mas e como é que a gente coloca esse ateliê de cortinas, né? Ela disse, não precisa de muita coisa não, você pegue, compra uma máquina só, uma máquina simples, para começar foi uma máquina doméstica, uma Geome, né? Geome o nome. Você compra uma máquina, uma trena e uma tesoura e linha. E aí a gente se vira e faz um mostruário, nós mesmos faz um mostruário, babá. E foi daí que surgiu a primeira conversa, que foi criada a Toque de Classe.
Aí tudo isso, como eu entendia um pouco de comunicação visual e isso tudo, então eu já sabia que o caminho era esse. E aí precisava de um lugar, porque eu sempre morei em apartamento, então precisava de um lugar para colocar esse ateliê. E aí realmente quando eu digo a vocês que eu não tinha dinheiro de jeito nenhum, realmente eu não tinha dinheiro de jeito nenhum, porque na época eu lembro muito bem que eu peguei 5 mil reais emprestado para abrir o ateliê. E isso para abrir o ateliê, estava junto disso, eu precisava pagar um salário para minha sobrinha, porque ela não queria ser sócia, ela queria receber salário. Eu precisava pagar um salário para minha sobrinha, eu precisava de um local, ou seja, alugar um ponto, e um ponto que não fosse no local onde tivesse gente que tivesse dinheiro para comprar as cortinas. Então tinha que pensar nisso. Às vezes você quer, para você fazer, hoje em dia até você pode estar num bairro bem afastado, onde a classe social seja de pessoas que vão comprar em departamento cortina. Hoje em dia você até pode ter um ateliê lá, porque você vai fazer divulgação e as pessoas vão onde você está. Mas naquela época você tinha que estar onde a sua clientela podia comprar. Foi assim que começou a Toque de Classe, né? Aí eu peguei 5 mil reais emprestado e aí encontrei um amigo meu que estava alugando uma garagem na casa dele, a parte de baixo da casa dele, ele estava alugando. Se eu não me engano, ele me alugou por 550 na época, a garagem da casa dele, que era num bairro bom, que era num bairro que eu sabia que poderia estar passando gente ali, que tinha dinheiro para comprar cortina. Eu tinha pensado nisso porque eu pensei nisso por quê? Porque eu tinha trabalhado com essa coisa de cliente, saber onde está seu cliente. E isso é fundamental para o negócio dar certo. Você tem que saber quem é seus prováveis clientes, onde eles estão. Para se você não estiver no mesmo lugar que eles estão, você divulgar o seu negócio lá onde eles estão. Foi isso que eu fiz. Aí eu fui para um lugar que eles estavam e fui ver quem era a minha clientela. E assim foi que começou. Antes de começar aqui a live, eu estava separando as fotos para mostrar a vocês a primeira Toque de Classe na garagem, como a gente cresceu, um quiosque que eu coloquei no shopping. Eu abri a loja na garagem em 2012. Em 2013 para 2014 eu já fiz uma reforma, já deixei ela mais com cara, né? E eu rindo porque a primeira vez eu não entendia de cortina também, minha gente. Também não entendia de cortina. E aí eu fiz uma cortina cinza com uns chale laranja, que estava sendo treinada para ter o conhecimento de hoje e poder ajudar tantas de nós como já está ajudando. Obrigada, Rosiane. Acredito, tenho muita fé em Deus e acredito que esse é o meu propósito. Eu acredito que eu encontrei o meu propósito, viu, Rosiane? Oi, Beth, bom dia. Seja bem-vinda. Sim, como eu estava falando. E eu estava separando várias fotos para contar minha história com essas fotos, mostrando as fotos a vocês, da garagem onde eu comecei, de tudo como eu fui evoluindo, aos poucos. Porque é o que eu digo a vocês, a gente não pode estar focada só em fazer a cortina. A gente tem que estar focada em estar mexendo com as coisas, né? Organizando, vendo o que é que a gente vai fazer para a gente estar crescendo. Para a gente não viver a vida toda da gente só pagando os boletos. A gente precisa de ter uma qualidade de vida melhor. Porque cortinas é arte, né? Então quem trabalha com arte não pode estar trabalhando com arte sem ganhar dinheiro. Você tem que encontrar o seu propósito, tem que encontrar o seu caminho para que você faça ganhar dinheiro, não é? Saco, você é uma guerreira e tem guerreiras por esse mundo afora. Oh! Você é um amor, Rosiane, nós somos guerreiras. Quem trabalha com cortina, nós todas sabemos o que a gente passa, mas a gente sempre tem que pensar o seguinte, daqui a pouco isso vai passar, os conflitos, os tumultos, os prejuízos que a gente toma para atender bem nosso cliente. A gente não pode estar deixando nosso cliente falar mal da gente por aí. A gente tem que sempre estar atendendo nosso cliente. Como eu estava falando para vocês, e eu separei umas fotos para mostrar para vocês, só que aí não deu para fazer aqui a live mostrando as fotos, mas vai ser editada, essa live vai ser editada, e eu vou colocar as fotos tudo direitinho, vou colocar lá no canal do YouTube para vocês verem como foi que eu comecei, tudo direitinho, e que se eu posso fazer isso,
né? Eu sou da roça, minha gente. Meus pais são simples, a gente é de uma família humilde. Não tem rico aqui não, entendeu? Então, eu sou da roça, eu saí da roça com 23 anos e nem tinha esses estudos lá, como eu falei para vocês no início, né? Então, se eu consigo pagar minhas contas, viver bem, graças a Deus hoje eu não posso reclamar muito. Quando eu quero ir para minha praia, eu vou para minha praia. Eu viajo, eu vou para São Paulo, viajo, vou para casa de um amigo, vou para casa de outro, vou para Salvador, vou para Maceió. Né? Em 2008, eu fiz minha primeira viagem para fora do Brasil, fui para Miami, conhecer lá. Então, isso tudo é você procurar ter conhecimento para estar aplicando no seu negócio, né? Para as pessoas começarem a lhe valorizar. Não adianta se você ficar só bitolado fazendo a costura, que a pessoa não vai lhe valorizar. Você precisa de ter conhecimento. Se você acorda 5 horas e não dá conta, você tem que arranjar uma pessoa para lhe ajudar, para você tirar uma meia horinha para você estudar, para você se conectar com o meio. Muita coisa. Eu olhando as fotos, como eu falei para vocês, eu olhando as fotos da minha evolução e começo a rir das cortinas que eu fiz logo no início, né? Sem ter muito olhar de ambiente, sem ter muito olhar de decoração. E isso a gente vai adquirindo estudando, tá, gente? A gente adquire isso com o tempo. A gente adquire com o tempo, mas em busca do conhecimento, né? Porque não é porque às vezes a pessoa tem 10 anos e não para enxergar, para ter um olhar melhor, para saber o que indicar para o seu cliente, que não, mas eu aprendi com o tempo. Não. Às vezes passa o tempo e você continua ali fazendo sua costura e você não saiu do lugar, você não sabe sugerir ao seu cliente. Então eu vejo isso acontecer comigo quando eu estou olhando minhas fotografias, né, de quando eu abri o ateliê, né, eu olhando as fotografias, eu vejo como eu evoluí. Mas eu sei que eu evoluí foi estudando. Eu sei que eu evoluí foi tirando um tempo do meu dia para estudar, né, o negócio. Principalmente porque eu vim para o ramo de cortinas e eu não trabalhava com cortinas. Para quem já trabalhava com cortinas e montou seu ateliê, fica mais fácil, porque você já vem com o seu aprendizado de lá do ateliê que você trabalhou. Mas para mim eu não tinha esse conhecimento, porque eu vinha do jornal, eu tinha conhecimento de divulgar meu negócio, mas não tinha conhecimento de cortinas em si só, então estava faltando alguma coisa. Isso minha sobrinha tinha, mas ela também não era, era um ano só que trabalhava no ateliê, né? Então muita coisa a gente não conhecia. Muita coisa a gente ainda não conhecia. E isso a gente vai aprendendo realmente com o tempo. Mas se você tirar um tempo para se dedicar ao aprendizado, ao conhecimento, né? Você adquirir revistas de decoração e folhear para olhar. Aí você pega e coloca uma coisa na casa da sua cliente. Você vai na revista e veja se você encontra alguma coisa parecida, né? Uma revista de decoração e veja se você encontra alguma coisa parecida. Você tem que entender isso, porque cortinas de alto padrão não é só a costura em si só. A gente já conversou aqui com vocês, né? Cortina de alto padrão, você tem que observar todo o ambiente para que onde sua cortina vá ficar. E isso aconteceu comigo a semana passada. O que foi que aconteceu comigo a semana passada? Que eu achei assim, a cliente trouxe o projeto dela, só que ela pagou o projeto, mas não pagou para a arquiteta, né, a designer acompanhar ela. E ela me veio com uma portinha desse tamanho, de 60 centímetros, a espessura de uns 7 centímetros só, para colocar uma cortina ali dentro. E aí, como é uma loja de joias, e estava bem bonita a loja dela, aí eu disse, não, vamos colocar um veludo, uma prega americana aqui dentro, no trilho e tal, né? E expliquei a ela como era. E depois, como na casa dela, as cortinas eram tudo dentro do cortineiro, ela veio para cá depois dizer que não gostou da cortina. Eu disse, mas o que foi que você não gostou? Para vocês entenderem isso, viu, gente? Veja só. Para vocês entenderem que quando eu falo que não só é a cortina que tem que estar no local, que a sua cortina é alto padrão, para vocês entenderem que o alto padrão tá também onde você vai colocar a cortina. Porque aí o que é que eu fiz? Eu armenguei, né? Porque a cliente queria uma cortina num lugar que não era para ter cortina. Aquele lugar era para ter porta,
né? Se ela quisesse uma cortina, ela tivesse feito um cortineiro. Agora, imagine você, uma portinha de 60 centímetros para colocar uma cortina dentro dessa portinha. Ou seja, não tem 7 centímetros, uma cortina, aí eu fiz a preguinha com pouco tecido, para não ficar aquele monte de tecido em 60 centímetros. E depois a cliente veio me dizer que pensou que a cortina ia ficar embutida. Aí daí você já tira sua conclusão, né? Que a cliente não está entendendo ou não quer entender. Ela queria uma outra cortina nova, uma outra cortina. E aí eu disse a ela, tem que pagar o dobro da cortina para fazer por fora, por trás, né? Porque ela pensou que a cortina ia ser embutida. Eu digo, não. Que o trilho não ia mostrar que a cortina ia ser embutida. Eu digo, não. Para a cortina ser embutida, precisava ter um cortineiro, né? Não tem como uma cortina ser embutida sem ter um cortineiro. Eu até sugeri a ela, se você quiser, eu volto lá, tiro a cortina e faço coloco como é o nome, meu Deus? Um pedacinho de uma fitinha para colocar o deslizante, para que a cortina passe na frente do trilho e não mostre o trilho. Eu já falei aqui no canal sobre isso, como a gente fazer isso, né? Para não mostrar nem o trilho, né? Aí você coloca o deslizante mais embaixo numa fitinha, né? Para que a cortina passe um pouquinho e cubra o trilho. Aí eu falei para ela tudo como poderia ser feito e ela não quis, né? Então o problema dela não era a minha cortina, o problema dela era o espaço dela, que ela não preparou para receber uma cortina e queria uma cortina embutida, onde lá tinha 7 centímetros da porta dela e 60 centímetros assim, para botar uma cortina embutida. Eu digo, não existe, não, porque eu não entendo. Ela entendeu muito bem, né? Ela quis dar um caô, né? Mas que ela entendeu, sabe que o problema estava nela, ela queria que eu desse outra cortina a ela, onde o problema estava era com ela. É por isso que eu digo, cortina alto padrão, você tem que entender do ambiente também, e para entender do ambiente, você tem que estar vendo as cores do ambiente, para você não tá botando uma cor que não tem nada a ver, sugerindo uma cortina de uma cor que não tem nada a ver com o que está ali no ambiente, né? Essa questão do local, tá preparado para receber a cortina? Quando não tá, você tem que explicar ao seu cliente, eu posso colocar a cortina aqui, porque a gente também precisa vender e pagar nossos boletos, né? Se a gente não faz, vai outra pessoa e faz. Eu posso colocar a cortina aqui, mas vai ficar assim, dessa forma. E explicar tudo para o cliente. Eu expliquei, mas depois ela ainda queria dizer que pensou que era embutido. Eu digo, mas como se você não tem cortineiro, mulher? Como é que você queria embutido? Aí sugeri a ela, eu posso cobrir o trilho com a cortina. Agora as laterais não tem como eu fazer. Não tem como, porque tá ali dentro 7 centímetros para uma cortina ficar ali dentro. Como é que não vai ver o outro lado? Claro que vai ver, né? Então é isso, gente. E aí... o Sérgio tá falando aqui. E aí eu vou salvar, vou editar essa live, né? Vou colocar lá no YouTube com as fotos da evolução do ateliê. O que eu quero dizer para vocês é que ateliê de cortinas é um negócio bom, é um negócio lucrativo. Só é você ir aprendendo, só é você ir estudando, só é você... mas eu não sei, não conheço o tecido, isso, aquilo, outro. Porque o tecido tá assim, o tecido... Para tudo se tem um jeito, né? Você não pode tá se preocupando. Eu digo, eu aprendi na faculdade que... É porque eu não falei para vocês, depois eu entrei na faculdade de design de interiores também, viu, gente? Por conta do ateliê, eu acabei entrando na faculdade de design de interiores, pensando que lá eu ia encontrar um monte de conteúdo sobre cortina. Na realidade, você não encontra sobre a cortina em si, mas você aprende várias outras coisas que faz parte de um todo, né? De um ambiente todo. Então, o importante é que você não pare, que você sempre estude, que você sempre esteja folheando catálogos de decorações, entre em sites de decorações, né? Entre no Pinterest. No Pinterest tem muita coisa boa, mas tem que ter cuidado, porque também tem muita coisa lá que não é bem assim, né? Muita gente coloca coisa lá também que não é bem assim. Então, vão para canais de decorações, sempre tire um tempinho para estar olhando, porque... Você não precisa de estoque, você vende, recebe o dinheiro. Por exemplo, eu vendo aqui. Para mim já é um padrão. Eu vendo 1 mais 2, 1 mais 3, até vendo 1 mais 4, mas a entrada já entra, né? Ou seja, o dinheiro já entra. Você já tem dinheiro para comprar os tecidos.
né? Então você não precisa, quando você vai começar, você não precisa tá um estoque de tecido. Que eu acabei comprando um estoque de tecido. Aí quando eu fui fazer um estoque, comprei uns tecidos lindos e maravilhosos e tal. E não é por aí. Um conselho que eu deixo para vocês. Se vocês querem um estoquezinho pequeno de tecido no ateliê de vocês, vocês comprem só aqueles que saem frequentemente. Os que mais saem, não invistam dinheiro em tecidos caríssimos, porque o seu dinheiro vai ficar lá. Você pode vender uma cortina e o resto vai deixar lá, né? Então, quando for um tecido mais caro, você mostra o catálogo para o cliente escolher. Se for um tecido mais básico, um tecido básico, um linho, um voal simples, um blackout 70%, um blackout 100%, isso aí você já tem o seu estoque. Não compre coisas caras para ter estoque, que vai ser um dinheiro que você vai deixar lá a vida toda. Eu fiz isso no início e me arrependi piamente. Hoje em dia eu só compro o que eu sei que vai sair. Não compro mais esses tecidos caros, né, blackouts caros para ter as peças, isso tudo, não compro mais. Quando a pessoa quer uma coisa especial, porque você tem que entender assim, as pessoas procuram aqui mais no meu ateliê, tecido mais básico ou eles procuram tecidos luxuosos? Se no seu ateliê eles costumam procurar mais tecidos luxuosos, compre os tecidos luxuosos. Mas se não, compre os básicos, que o básico todo mundo quer. E o básico faz as cortinas lindas e maravilhosas. Nós sabemos tudo disso, né, gente? Então, gente, nossa live está terminando, né? Eu espero ter contribuído para vocês aqui. Outro conselho que eu quero dar a vocês é que se tiver um showroom, se tiver uma cortina, porque eu já vi em alguns lugares aqui, a cortineira com a cortina no showroom curta, né? A cortina curta. Isso não vai ficar bonito, isso vai ficar feio. A pessoa que chega no seu ateliê vai achar que suas cortinas é tudo feia. Você tem que botar uma ostentação, uma cortina que vá até o chão, para a cliente chegar e dizer assim, é assim que eu quero na minha casa. Entendeu? Isso é um conselho. Deixa eu ver se eu anotei outro aqui. E nunca deixe seu cliente sem resposta. Nunca deixe. Sempre trabalhe com ética, né? Com respeito ao cliente. Pare meia hora, pelo menos, no mínimo, por dia, para estudar, para entrar em sites de decoração, para olhar, para enxergar, observe os detalhes, as cores, né? Na hora que você for sugerir uma cor, você sugerir uma coisa que o cliente depois vai achar lindo, né? Muita coisa caiu de moda, não fique sugerindo para o seu cliente, porque o cliente não entende agora, mas depois o vizinho dele vai lá e diz assim, mas te venderam isso? Não acredito. Aí você perde sua credibilidade. Então você tem que estar atualizados, né? Você tem que estar sempre atualizados. Tá bom, gente? Se atualizem, não fiquem sugerindo coisas que não sejam atuais para o cliente de vocês. Porque depois eles vão achar que você não tem bom gosto. Gente, na próxima quinta à noite é o Marcos da Encanto Cortinas que vai fazer a live com a gente. Até lá, beijinhos!